Bom dia, segundo A, segundo B, segundo C. Estamos mais uma semana, para mais uma aula remota dentro da disciplina de arte, E o nosso conteúdo de hoje é voltado para a arte na Idade Média, Que também é um período conhecido como medievo. E a esse medievo, ele foi produzido durante o período da Idade Média, entre os séculos V e XV, mais ou menos, certo? A Idade Média, ela teve início com a queda do Império Romano, no Ocidente, em 476, e o seu fim ele foi marcado aí, pela tomada da Constantinopla pelos turcos, em 1453. Uma coisa importante é que essa arte ela vai se voltar para a questão da religião. A igreja ela tinha muito poder nessa época e tinha grande influência também sobre as pessoas. Cabe destacar uma coisa bem importante nesse período. Quando se fala medievo, é uma nomenclatura atribuída à época, referente à Idade Média, por considerarem o período como um período de trevas, um período de atraso. Mas aí a gente analisando hoje, percebe-se que, pelo contrário, foi um período de muita luz, foi um período que trouxe muitas coisas e principalmente nos fez repensar o quanto o mundo, as pessoas, as sociedades, elas circunvam a religião, O quanto a religião domina as pessoas. E além disso também a questão de que o poder, o poder centralizado entre o clero, entre a igreja, entre a nobreza, e além disso também a questão da própria arte. A gente vai ver aqui o quanto a arte tinha força a favor também aí da religião, o quanto os traços das igrejas, das catedrais, dos templos eram fortíssimos, referente também, fazendo referência, mais uma vez, à religião, certo? Então, não foi um período de atraso, pelo contrário, Foi um período riquíssimo aí para o ser humano, para a história, para a própria arte, E para que a gente aprenda aí com ele. E aí, seguindo, Como eu disse, a igreja tinha muito poder nessa época, tinha uma influência muito grande com as pessoas, com a sociedade. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ter Deus, o teocentrismo, aí Deus como centro, o centro de tudo dentro do medievo, da Idade Média. E aí ele vai ser a principal característica da cultura medieval, certo? Outra coisa nesse período bem importante também era que as pessoas, a maioria não sabiam ler. Essa atividade ela era exclusiva aí dos membros da igreja, que no caso seriam o clero e a nobreza. Portanto, a arte aí, religiosa na Idade Média, ela tinha um intuito de aproximar as pessoas da religião, certo? Nós vamos ter também como principal característica aí o feudalismo dentro da política administrativa da época, Era um sistema baseado aí no feudalismo, referente às grandes extensões de terra, E a mobilidade social era quase inexistente aí. Essa sociedade feudal era exclusiva, rural e autossuficiente, certo? A estrutura social era extremamente como é que eu posso dizer, estamental, e fixa, dividida em rei, clero, nobreza e povo, Então, quem comandava aí, do maior para o menor. O povo não tinha praticamente direito algum, E aí é nesse contexto que a arte medieval ela vai se desenvolver em diversos campos, como a arquitetura, como a pintura, a música, a escultura e também a literatura. E aí vai surgir, a partir disso também, dois estilos que vão ser predominantes nesse período, que é o românico, que recebe esse nome em homenagem, e pela cultura da própria Roma, por ter características da cultura de Roma, e o estilo gótico, que a gente vai ver que é um estilo mais suave, mais leve, e que representava, claro, toda a arte aí na Idade Média. Enquanto característica dessa arte na Idade Média, a gente vai colocar assim, como ponto principal, vai ser a religião, que é o que vai aproximar esses dois estilos.
é a característica comum existente entre a românica e a gótica, porque o resto tudo se difere. Então, enquanto característica é a própria religião, né? O que é essa arte é o tema dessas obras, né? Que basicamente se voltam para a religião, certo? Nós vamos ter na romântica, né? Vai receber, como eu disse, esse nome, porque está associada à cultura romana, né? O estilo romântico ele foi desenvolvido durante o período denominado de Alta Idade Média, entre os séculos mais ou menos 5 e 9, certo? Na arquitetura, nós vamos ter castelos, igrejas, mosteiros, que vão revelar um estilo mais pesado, porque esse estilo românico, ele é um estilo mais pesado, né? Se comparado à arte gótica, como eu disse, vai haver poucas janelas nesses templos, nesses mosteiros, nesses castelos e igrejas, poucas janelas e com poucas entradas também aí de luz, né? Essa luz ela vai ser escassa, a entrada dessa luz vai ser escassa. Ou seja, a arquitetura romântica, as paredes das construções, elas são grossas, né? As quais revelam o intuito principal aí de defesa da própria arte. Nesse período, vai prevalecer também a questão aí das plantas, né, arquitetônicas, que elas eram construídas em forma de cruz. Então, mais uma vez, fazendo propaganda, entre aspas, aí para a própria igreja. Então, essas igrejas, esses castelos, esses mosteiros já eram construídos em formatos que simbolizassem o poder, né, e a influência que a religião tinha sobre as pessoas. Então, o estilo românico, né, era esse estilo mais pesado, mais fechado, mais centrado, mais conservador e que trazia em suas construções a característica aí da cruz, né? Boa parte era em formato de cruz, certo? Já na gótica, né, ela é diferente, claro, né, da românica, como a gente viu, e ela foi desenvolvida, né, se predomina aí na Baixa Idade Média, entre 10 e 15, né, e vai revelar, como eu disse no começo também, maior leveza e mais aberturas, né? Ela vai ser encarregada aí de janelas, vai haver muitas janelas, ao contrário da românica, né? Vai haver muitas entradas para a luz do sol também. E essas janelas eram chamadas de vitrais, né? É uma característica muito forte da arte gótica, né? Esses vitrais, eles tinham uma influência muito grande, né? Todos eles carregavam pinturas voltadas para a igreja, né? Para a adoração, para a religião, para o poder e a influência que Deus, que a igreja tinha sobre a sociedade e sobre nós, seres humanos. E tem uma coisa muito importante também que essa arte fala, né? A arte gótica aí, que quanto mais alto fossem os vitrais, né? Tanto que a gente vê nas grandes igrejas, nos grandes templos, que eles são muito altos. Então a gente vira assim para poder olhar para o teto, para tentar entender as imagens, para ver que pinturas são aquelas, né? E são tudo voltado aí para a igreja, para a religião. Então essa arte tem a mania de dizer que tem um dizer, né, que quanto mais alto for esses vitrais, né, mais próximo de Deus, né, as pessoas estarão. É uma forma também de persuadir, de influenciar, né, e de conquistar os fiéis. Outra coisa é na própria estrutura, né? Além dos vitrais, que era uma grande característica, aí as paredes aqui já são mais finas, né? São mais delicadas, certo? E é isso, né? Essa arte ela é bem simples, né? É um contexto bem interessante, mas aí a gente percebe que a igreja ela está presente em todo e qualquer momento, do início ao fim aí desse período da Idade Média, né? Então a arte foi utilizada aqui a favor da igreja, né? A favor da fé, da crença, da própria religião na qual cada um acreditava, né? Foi uma forma não de manifesto, e talvez de manifesto também, mas uma forma de conquistar, né? De atrair fiéis para o objetivo, que era justamente, né, ter as pessoas mais próximos de Deus, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou no privado. Bom dia.